Ora viva, sejam todos bem-vindos ao BS Studios. Estamos de volta com a mesma energia e a mesma disposição. Na manhã de hoje nós queremos abordar a questão do caso que chocou a sociedade angolana. Queremos falar sobre os dois meninos que morreram esmagados, né, no carro de lixo. Após, né, a viralização, né, do vídeo e também das imagens, né, sobre a morte desses meninos aqui nas redes sociais, decidimos então fazer uma análise profunda concernente a essa questão. E ao longo desses últimos dias eu fui conversando com alguns amigos, né, e um dos amigos, né, colocou-me a seguinte questão. Fala-se muito sobre a morte desses dois meninos e aonde está a responsabilidade dos pais nesta situação. E eu respondi, quer dizer, muito bem essa questão, onde está a responsabilidade dos pais. Mas, em contrapartida, eu também disse que nós devemos analisar essa situação numa vertente mais profunda, porque nós sabemos que os pais têm uma grande responsabilidade para com os filhos, mas infelizmente a situação e o paradigma atual que Angola vive e enfrenta é muito difícil nós atribuirmos, né, a responsabilidade aos pais, porque nós sabemos que existem muitas famílias que vivem no limiar da pobreza, né? E nós até inventamos um outro termo, né, para agravar mais a situação, que existem muitas famílias que vivem no submundo da pobreza. Um sítio onde as pessoas não têm esperança e não têm expectativas de vida. Essa é a realidade de muitas famílias. Hoje nós temos estado a acompanhar, né, crianças e pessoas adultas, né, a vasculharem os lixos, né, para poder encontrar alguma coisa para comer. E infelizmente esses meninos foram vítimas, né, das más políticas de governação, né, que são implementadas em Angola, porque nós sabemos que ao longo desses 50 anos de independência, Angola tem regredido no que concerne aos serviços básicos necessários, né, que os cidadãos precisam. A falta de emprego e a falta de oportunidades, e isso acarretam vários problemas, porque, ora, vejamos, se porventura os pais, né, tivessem empregadas, né, e que o governo desse as condições mínimas e necessárias, né, para que esses meninos não estivessem na rua, eu acredito que a situação não deveria acontecer conforme aconteceu. Imaginemos que a escola para que todos os meninos, todas as crianças angolanas tivessem um lugar para estudar, eu tenho a plena certeza que esses meninos estariam na escola e que também os pais tivessem um emprego digno, né, onde eles pudessem trabalhar e ter alguma coisa para poder sustentar os filhos. Aí sim nós culpabilizaríamos, né, os pais, né, onde têm estado para não controlar os filhos. Mas infelizmente nós sabemos que existem muitas famílias, né, que não têm o que comer e esses, né, às vezes vão para áreas, né, nobres, né, vamos falar, tipo, das áreas urbanizadas, né, por exemplo, no Quilamba, no Sequele e outras áreas de Luanda, né, vasculhar, né, os contentores de lixo para poder encontrar alguma coisa para comer. E isso nós queremos chamar a atenção, né, ao governo de Angola e ao Ministério da Família e Inserção Social para que revejam a situação de Angola e dos angolanos, pois a situação é péssima. Há bem pouco tempo, Angola comemorou 50 anos de independência e nessas comemorações o governo angolano teve a brilhante ideia de convidar a seleção da Argentina para que fizesse um jogo amistoso. E nesse jogo, né, nós, os angolanos, saímos a perder. Primeiramente, perdemos o dinheiro que foi investido, né, para esse jogo amigável, né, e também na reabilitação, né, das áreas circundantes ao estádio 11 de novembro. Perdemos o jogo, né, porque queríamos diversão, né, que pelo menos ganhássemos o jogo, né, aí no mínimo poderíamos dizer, epá, perdemos dinheiro, mas ganhamos o jogo. Mas infelizmente nada disso aconteceu. Então nós saímos a perder. E após alguns dias da realização deste mesmo jogo, né,
vimos a ministra das Finanças, a senhora Vera Daves, anunciar que a dívida pública angolana passou para 60 e tal milhões de dólares, né? E eu estive aqui a analisar, né? Se a dívida subiu para esses valores assim tão elevados, por que se fez o jogo amistoso? Eu acredito se não se tirasse o dinheiro, né, que se realizou o jogo amistoso, eu acredito que a dívida não estaria a rondar a casa dos 60 milhões de dólares. Então, isso vem ainda agravar mais a situação de Angola, porque a ministra também anunciou que haverá atraso no salário do mês de novembro e provavelmente também haverá atraso no mês de dezembro, né? Porque eu não acredito que nesse curto período de tempo eles conseguirão controlar a situação e então poder pagar os salários atempadamente para o mês de dezembro. Quer dizer, são vários problemas que nós temos e nós estamos gastando dinheiro com coisas que não agregam nada na nossa sociedade. E para também ajuntar, né, a uma situação que também tem acontecido é a questão, né, do número elevado de crianças fora do sistema de ensino. Esses números, né, vão acarretar graves problemas na sociedade. E um desses problemas são, por exemplo, a prostituição, né, infantil, a delinquência juvenil, né, porque jovens que crescem sem esperança e sem expectativa de vida, qual é o futuro que esses jovens terão? Né? Porque as famílias que se encontram na comunidade do Jota, né, muitas daquelas crianças, né, estão fora do sistema de ensino e não têm o registro como cidadãos nacionais. Então, nós apelamos ao governo a rever a situação de Angola e dessas famílias para então podermos dar um futuro melhor para as nossas crianças, que são o futuro do amanhã. Nós crescemos a ouvir que seríamos os homens que viríamos uma Angola boa, né? E nós estamos crescidos e estamos a constituir famílias e continuamos a ver que a situação não mudou. Então, estas são as minhas análises, né, para o incidente que aconteceu no último final de semana. Então, gostaria de desejar a continuação de uma boa noite e um bom dia e nos vemos no próximo vídeo. Até já.